Iniciar então a leitura do item 5.3 da temática 2 do bloco 3 para o concurso NU. Esse decreto aqui, o 4.887, de 20 de novembro de 2003, vai tratar dos quilombos agora, né? O 5.1 e 5.2 foi dos indígenas, o 5 foi da terra, de forma geral, né? O Estatuto da Terra. Esse regulamento vai fazer o procedimento, né, para identificar, reconhecer, delimitar, demarcar e titular as terras, né, ocupadas por esses remanescentes das comunidades dos quilombos. Então, o presidente decretou aqui no artigo 1 os procedimentos administrativos para identificação, reconhecimento, a delimitação e demarcação e a titulação da propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, de que está tratando o artigo 68 das disposições constitucionais transitórias. Elas serão procedidas de acordo com o estabelecido nesse decreto. Quais terras são essas, então? As terras reconhecidas a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. As terras que eles estão ocupando, né? No momento dessa ato aqui da Constituição, né? Artigo 2. Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência e opressão histórica sofrida. Parágrafo 1. A caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos será atestada mediante a autodefinição da própria comunidade. Parágrafo 2. São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, aquelas utilizadas para garantir sua reprodução física, social, econômica e cultural, igual o indígena. Parágrafo 3. Para mediação e demarcação das terras, serão levados em consideração critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sendo facultada à comunidade interessada a apresentar as peças técnicas para instrução procedimental. Artigo 3. Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação dessas terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 1. O INCRA deverá regulamentar os procedimentos administrativos para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades quilombas, dentro de 60 dias da publicação desse decreto. Então, já passou. Parágrafo 2. O INCRA poderá estabelecer convênios, contratos, acordos e instrumentos similares com órgãos da administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, organizações não governamentais e entidades privadas. Parágrafo 3. O procedimento administrativo será iniciado de ofício pelo INCRA ou por requerimento de qualquer interessado. Parágrafo 4. A autodefinição de que trata o parágrafo 1 do artigo 2 deste decreto será inscrita no Cadastro Geral junto à Fundação Cultural Palmares, que expedirá a certidão respectiva na forma do regulamento. Artigo 4. Compete à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de regularização fundiária para garantir os direitos étnicos e territoriais dos remanescentes das comunidades dos quilombos, nos termos de sua competência legalmente fixada. Artigo 5º. Compete ao Ministério da Cultura, por meio da Fundação Cultural Palmares, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de regularização fundiária para garantir a preservação da identidade cultural dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como para subsidiar os trabalhos técnicos quando houver contestação ao procedimento de identificação e reconhecimento previsto nesse decreto. Artigo 6. Fica assegurada aos remanescentes a participação em todas as fases do procedimento administrativo, diretamente ou por meio de representantes por eles indicados. Artigo 7. O INCRA, após concluir os trabalhos de campo de identificação, delimitação e levantamento ocupacional e cartorial, publicará edital por 2 vezes consecutivas no Diário Oficial da União e no Diário Oficial da Unidade Federada, onde se localiza a área sob estudo, contendo as seguintes informações: denominação do imóvel ocupado pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, circunscrição judiciária ou administrativa em que está situado o imóvel, limites, confrontações e dimensão constantes do memorial descritivo das terras a serem tituladas e títulos, registros e matrículas eventualmente incidentes sobre as terras consideradas suscetíveis de reconhecimento e demarcação. Parágrafo 1.
A publicação do edital será afixada na sede da Prefeitura onde está situado o imóvel. Parágrafo 2. O INCRA notificará os ocupantes e os confinantes da área delimitada. Artigo 8. Após os trabalhos de identificação e delimitação, o INCRA remeterá o relatório técnico aos órgãos e entidades abaixo relacionados, para, no prazo comum de 30 dias, opinar sobre as matérias de suas respectivas competências. Instituto Patrimônio Histórico e Nacional, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Fundação Nacional do Índio, Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional, Fundação Cultural Palmares. Parágrafo único. Expirado o prazo e não havendo manifestação dos órgãos e entidades, dar-se-á como tácita a concordância com o conteúdo do relatório técnico. Artigo 9. Todos os interessados terão um prazo de 90 dias após a publicação e notificações a que se refere o artigo 7 para oferecer contestações ao relatório, juntando as provas pertinentes. Parágrafo único. Não havendo impugnações ou sendo elas rejeitadas, o INCRA concluirá o trabalho de titulação da terra ocupada pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. Artigo 10. Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos incidirem em terrenos de marinhas, marginais de rios, ilhas e lagos, o INCRA e a Secretaria do Patrimônio da União tomarão as medidas cabíveis para a expedição do título. Artigo 11. Quando as terras ocupadas pelos remanescentes dos quilombos estiverem sobrepostas às unidades de conservação constituídas, às áreas de segurança nacional, à faixa de fronteira e às terras indígenas, o INCRA, o IBAMA, a Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional, a FUNAI e a Fundação Cultural Palmares tomarão as medidas cabíveis visando garantir a sustentabilidade dessas comunidades, conciliando o interesse do Estado. Artigo 12. Em sendo constatado que as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos incidem sobre as terras de propriedade dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, o INCRA encaminhará os autos para os entes responsáveis pela titulação. Artigo 13. Incidindo nos territórios ocupados por remanescentes das comunidades dos quilombos títulos de domínio particular, não invadido por nulidade, prescrição ou comício e nem tornado ineficaz por outros fundamentos, será realizada vistoria e avaliação do imóvel, objetivando a adoção dos atos necessários à sua desapropriação quando couber. Parágrafo 1. Para os fins deste decreto, o INCRA estará autorizado a ingressar no imóvel de propriedade particular, operando as publicações editalícias do artigo 7, sob efeito de comunicação prévia. Parágrafo 2. O INCRA regulamentará as hipóteses suscetíveis de desapropriação com obrigatória disposição de prévio estudo sobre a autenticidade e legitimidade dos títulos de propriedade, mediante levantamento da cadeia dominal do imóvel até a sua origem. Artigo 14. Verificada a presença de ocupantes nas terras dos remanescentes das comunidades dos quilombos, o INCRA acionará os dispositivos administrativos e legais para o reassentamento das famílias de agricultores pertencentes à clientela da reforma agrária ou a indenização das benfeitorias de boa-fé, quando couber. Artigo 15. Durante o processo de titulação, o INCRA garantirá a defesa dos interesses dos remanescentes das comunidades dos quilombos nas questões surgidas em decorrência da titulação das suas terras. Artigo 6. Após a expedição do título de conhecimento e domínio, a Fundação Cultural Palmares garantirá assistência jurídica em todos os graus aos remanescentes para a defesa da posse contra esbulhos e turbações, para a proteção da integridade territorial da área delimitada e sua utilização por terceiros, podendo firmar convênios com outras entidades ou órgãos que prestem esta assistência. Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares prestará assessoramento aos órgãos de defensoria pública quando esses órgãos representarem em juízo os interesses dos remanescentes das comunidades dos quilombos, nos termos do artigo 134 da Constituição. Artigo 17. A titulação prevista nesse decreto será reconhecida e registrada mediante outorga de título coletivo e pro indiviso às comunidades a que se refere o artigo 2, caput, com obrigatória inserção de cláusulas de inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade. Parágrafo único. As comunidades serão representadas por suas associações legalmente constituídas. Artigo 18. Os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos encontrados por ocasião do procedimento de identificação devem ser comunicados ao IFAM. Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares deverá instruir os processos para fins de registro ou tombamento e zelar pelo acautelamento e preservação do patrimônio cultural brasileiro.
Artigo 19. Fica instituído o Comitê Gestor para elaborar, no prazo de 90 dias, plano de etnodesenvolvimento destinado aos remanescentes das comunidades dos quilombos, integrado por um representante de cada órgão a seguir indicado. Casa Civil da Presidência da República, Ministérios da Justiça, da Educação, do Trabalho, do Emprego, da Saúde, Planejamento, Orçamento e Gestão, das Comunicações, da Defesa, da Integração Nacional, da Cultura, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário, da Assistência Social, do Esporte, da Previdência Social, do Turismo das cidades, do Gabinete do Ministro do Estado Extraordinário da Segurança Alimentar e Combate à Fome. As Secretarias Especiais de Presidência da República, que são as de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Agricultura e Pesca e dos Direitos Humanos. Parágrafo 1. O Comitê Gestor será coordenado pelo representante da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Parágrafo 2. Os representantes do Comitê Gestor serão indicados pelos titulares dos órgãos referidos nos incisos 1 a 4 e designados pelo Secretário Especial de Políticas da Promoção da Igualdade Racial. Parágrafo 3. A participação no Comitê Gestor será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Artigo 20. Para os fins de política agrícola e agrária, os remanescentes das comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento preferencial, assistência técnica e linhas especiais de financiamento, destinadas à realização de suas atividades produtivas e de infraestrutura. Artigo 21. As disposições contidas nesse decreto incidem sobre os procedimentos administrativos de reconhecimento em andamento, em qualquer fase em que se encontrem. Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares e o INCRA estabelecerão regras de transição para as transferências dos processos administrativos e judiciais anteriores à publicação deste decreto. Artigo 22. A expedição do título e o registro cadastral a ser procedido pelo INCRA far-se-ão sem ônus de qualquer espécie, independente do tamanho da área. Parágrafo único. O INCRA realizará o registro cadastral dos imóveis titulados em favor dos remanescentes das comunidades dos quilombos em formulários específicos que respeitem suas características econômicas e culturais. Artigo 23. As despesas decorrentes da aplicação das disposições contidas nesse decreto correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual para tal finalidade, observados os limites de movimentação e empenho e de pagamento.